Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, diretamente da Vila Belmiro, palco de Santos 3, Iguatu 0. O Santos está na terceira fase da Copa do Brasil, uma atuação que merece muito que médio, porque não foi nada demais, o Santos não fez mais do que sua obrigação, e agora terá, não férias, porque eles precisam treinar, mas muitos dias sem jogo de futebol. Não tenho certeza se a Sul-Americana começa antes do Brasileiro, se não, só lá pro fim, meio-fim de abril. É muito tempo para esse time melhorar. Ricardo Martins ia falar alguma coisa. Fala pra mim. Eu ia pegar o cabo aqui. Assim, ó, a vitória... Não, o cabo da internet. A vitória foi de 3-0, mas mais uma vez o time não mostra nada. Se não trouxer aí de 5 a 6 jogadores, vai cair esse ano. Calma, Ricardo. Porém, ele não está maluco. Eles têm alguma razão, não vou falar toda porque eu não quero cravar queda, pelo amor de Deus. Não, se não trouxer, você acha que não cai? Não, eu acho que é candidatíssimo. Candidatíssimo. Você acha que esse time aí, com esse elenco aí, aguenta o quê? Aquele 15º lugar. Não, eu concordo. Você é otimista, parabéns. Pior que eu não sou, antes fosse. Calma, Fica aí à vontade. Não, relaxa. Então, terceira fase, beleza, nada mais que obrigação, de verdade, assim. Era pra vir e pra fazer que nem Santos e Naviraense, inclusive teve chances de fazer que nem Santos e Naviraense, mas esse time não é o time de 2010. Né? Os jogadores são extremamente piores. Não, pera, vem cá. Bate aqui. Bate aqui. Quantas chances esse time não criou? Mas aquele time de 2010... Mas é o que eu falei. É o que eu falei. Se fosse 2010, hoje aqui era 12. Você tá concordando comigo. Aquele time fez 10 no É o que eu Naviraense, tô falando. 8 no Guarani, 9 no Ituano. Perfeito. Esse time aqui não Foi consegue fazer 4 exatamente o que eu gols. falei. Se aproveitasse as 213 mil chances que criou, faria que nem 2010, mas é incapaz de fazer isso. Exatamente isso. Vou levar pra ele, puxa. O que é uma pena, porque teve chances. O problema é que o time é incapaz. Obrigado. Alguém falou no grupo dos membros até do canal o seguinte: parece que esse time não acredita que criou chances, porque tá tão desacostumado a ter chances de fazer gol, que quando elas apareceram hoje, não tiveram ideia de como convertê-las em mais gols. Mas passou 3-0, enfim. Antes da gente comentar do jogo, acho que é importante a gente comentar do como é ver, né, um jogo na Vila Vazia sem uma alma. Primeiro, que é inacreditável que coloquem um sistema de som aqui. Hoje o vovô gritou que foi uma beleza, é um negócio inacreditável. Tô errado, seu Felipe Cardoso? Não tô errado. É do nada, é um negócio absurdo. Mas é muito engraçado, na verdade, e acho que é o que mais a gente tira do jogo, quem teve a oportunidade de ouvir os gritos dos jogadores. E sempre que eu falo pra vocês que o João Paulo guia ou tenta guiar esse time de longe, e que as câmeras não estão pegando, mas ele tá falando o jogo inteiro, é o que aconteceu, ele é quem mais fala. Outras coisas que a gente ouviu bastante alto foram algumas reclamações de falta, né? O Lucas Braga deu um grito bastante engraçado numa falta marcada dele no segundo tempo. O Camacho ficou bravo também no segundo tempo com uma falta que fizeram nele, foi bastante violenta. Ouvir essas coisas é diferente, então acho que a gente tira isso dessa partida. E que o time não é que não vibra, né, como muita gente imagina. Pelo menos todo mundo grita um pro outro, tenta, busca, aponta, mas a funcionalidade é bastante rasa, por assim dizer. O que funcionou hoje, inclusive, que pode ser algo a se pensar daqui pra frente, foi o contra-ataque. O que é engraçado, porque claro que a gente imaginava um Iguatu extremamente recuado. Mas, principalmente no segundo tempo, como já estava 2-0, claro, no terceiro gol, o Santos teve a oportunidade de contra-ataque. O Iguatu recuou, o Iguatu avançou, o Iguatu tentou atacar de alguma maneira e aí deixava muito espaço. Tanto que, por exemplo, o terceiro gol sai de um contra-ataque, o Ângelo arranca, passa por todo mundo e acha o Marcos sozinho. O Marcos também teve outras chances em contra-ataque. E aí vem pro destaque da partida, que foi o Lucas Lima. O Lucas Lima, pra mim, foi o melhor em campo com alguma tranquilidade. Claro, é contra o Iguatu, mas também se não for contra o Iguatu vai ser contra quem? A quantidade de oportunidades, de espaço entre os zagueiros e volantes, né, no caso dos jogadores do Iguatu, que ele achou foi muito grande. Só que o time desperdiçou, reitero, como eu tava brincando com o Ricardinho. Se fosse o time de 2010, eram uns 13-0. Como é o time de 2023, 3 foi até muito. Achei que fizeram muitos gols. Pelo menos a gente viu um gol de cobertura que a gente não via mais ou menos desde aquele time de Neymar e companhia também. Mas assim, eu falei, é pra se pensar. Esse time, com reforço ou sem reforço, não tem condição de jogar de igual para igual, atacando a maioria dos times do brasileiro. Essa é a realidade de momento. Estou analisando quem está no clube agora. Não sei se vai chegar alguém. Aí a gente tem que fazer outra análise. Mas esse time que a gente viu, não tem pique para atacar de igual para igual ninguém. Praticamente ninguém. Um ou outro time da Série A que vai brigar lá embaixo. Se jogar no contra-ataque e o Lucas Lima tiver uma fase boa, inspirado, enxergando espaços, pode funcionar. E é para isso que você precisa de jogadores de habilidade e velocidade no lado de campo.
que é o Ângelo. Olha só que coisa incrível, não é mesmo? A gente parece estar falando grego para a diretoria do Santos, mas não, estamos falando um português muito claro. Olha a quantidade de espaço que ele achou no segundo tempo, coisa que o Mendonça não acha em nenhum jogo, por exemplo. Mas enfim, são apenas gostos pessoais. Posso estar errado, é apenas o meu gosto, o que eu enxergo aqui do alto da Vila Belmiro. Do alto mesmo, é o lugar mais alto do estádio, inclusive. Bom, taticamente o time tentou marcar um 4-4-2 quando o Iguatu tinha a posse de bola, mas raramente o Iguatu tinha a posse, né, lá atrás. Só que aconteceu uma coisa diferente no segundo tempo. O Santos treinou pressão. Por que eu digo treinou pressão? Porque todo tiro de meta, e foram muitos, já que o Santos chutou muito mal pra fora em diversas oportunidades, o Iguatu saía tocando e o Santos, principalmente com o Lucas Lima, avançava. Quando o Miguelito entra no lugar dele também era o cara lá da frente, que era no goleiro. Os 2 pontos avançavam e o Marcos Leonardo ficava atrás do Lucas, né, marcando o primeiro zagueiro que poderia receber essa bola. O Santos tentou várias vezes fazer isso e não roubou em praticamente nenhuma. Uma ou outra desviou, então até conseguiu um ataque, mas dificilmente roubou essa bola. Mas por que eu tô falando que treinou? Porque o Santos errou nessa marcação, né? O Iguatu baixou um carrossel iguatuano aqui, iguatuense, não sei. Os caras saíram tocando bonitinho a bola, né? Pá, invertia a bola e saía livre. Um time bom de verdade, com todo respeito ao Iguatu, que está na semifinal do Cearense e há de ser respeitado, sai com alguma facilidade. Essa marcação-pressão precisa ser realizada sim, mas precisa ser realizada com mais cuidado e melhor, né, com mais qualidade. O time deixou muito espaço para o Iguatu tocar a bola, marcou errado, deixou o passe sair com facilidade. Mas enfim, ficamos de olho nisso. Tentou marcar no 4-2 nas raras posses de bola do Iguatu, mas tentou mais ainda marcar pressão no segundo tempo. Pode passar aqui, viu? Eu viro a câmera, não tem o menor problema. O pessoal da Rádio Bandeirantes precisa guardar as coisas, eu só atrapalho, não acontece. Enfim, em termos de ataque, o que deve ser notado aqui são os contra-ataques, né? Não teve nenhum ataque de posse com bastante troca de passe ofensiva. Não. Pensa comigo, nos 2 primeiros gols, cruzamentos, né? A gente pode valorizar a jogada do Braga no gol do Marcos Leonardo, no primeiro, no gol de cobertura, no gol de cabeça, que é uma jogada individual. Mas o time estava com dificuldade de entrar na área, no primeiro tempo estava dando bastante balão. Foi entrar na área, de fato, quando o Iguatu se abriu. Isso me preocupa, porque o pessoal que estava aqui nas cabines, o Murilo, enfim, todo mundo estava comentando. O Santos toca de lado, o Santos toca para trás, o Santos está com dificuldade de tocar essa bola para frente. No segundo tempo isso mudou, reitero, repito, papagaio mesmo, repetindo aqui. Mas só no segundo tempo. No primeiro era abrir, né, para as laterais, para a ponta, e tentar ou uma jogada individual ou um cruzamento. Pelo menos o placar foi aberto assim com os 2 gols, então saiu o que precisava. Precisava ganhar, basicamente é isso. Jogador a jogador rapidinho, porque a gente vai pular a zaga inteira, né? João Paulo, quando a bola foi, defendeu. Teve uma bola no primeiro tempo que ele fez uma boa defesa. Aliás, 2, né? Teve a falta e uma bola rasteira. A falta foi importante. A zaga pouco apareceu. Não deu para testar Messias e Bauerman, já que o Michael não jogou. Não dá para considerar isso um teste válido. Os laterais direito, os 2, né, João Lucas e Natan, muito mal na minha visão. Natan entrou muito mal no segundo tempo, realmente com alguma dificuldade de acompanhar quem estivesse na ponta, fosse o Ângelo, fosse o próprio Barbosa. Felipe Jonathan até deu uma assistência, mas assim, nada muito a se destacar. Me preocuparam os volantes. Não que o Dodge tenha jogado mal, mas ele tomou cartão amarelo, fez falta violenta, sentiu cãibra no final, chutou como se quisesse fazer um gol de forma desesperada no final. É um ótimo jogador, inclusive é o melhor jogador do Santos nesses primeiros 3 meses de temporada. Mas eu me assustei com esses detalhes hoje. Rodrigo foi mal, acabou sendo substituído. Pelo que eu vi aqui de pessoas, o Odair não é muito fã do Rodrigo, o que eu já suspeitava e vou continuar discordando. Mas enfim, esperem Sandro ou Camacho ganhando essa vaga, vai saber. O Lucas Lima já comentei, para mim o melhor em campo. O Barbosa tem sérias dificuldades de domínio de bola, meu Deus do céu, mas sabe cabecear, é inegável. O Braga fez uma grande jogada individual, a gente pede, fica em pé, Braga, que você dribla. Ele gosta de pegar na velocidade e cai. Fica em pé, ele sabe driblar, eu não entendo porque ele não tenta mais essa jogada na ponta, na direção do gol. Ele corre muito na direção da linha de fundo, né? Tenta na direção do gol, quando dá certo, olha só, consegue trabalhar uma jogada em que sai o gol. E quem faltou é o Marcos, mas o Marcos eu comentei. Se o Marcos fosse o André Balada, né, digamos assim, de 2010, tinha feito 48 gols hoje. Parou em 2, poderia ter sido pelo menos uns 4 com alguma facilidade. Santos passou, mas não é para ninguém ficar super empolgado. A fase continua ruim. Infelizmente é a realidade. Mas a gente podia estar desesperado com uma eliminação, com pênaltis, enfim, como foi no passado nessa fase contra o Fluminense de Piauí. Isso não aconteceu, pelo menos esse ponto positivo. Tchau.